Olá, meu nome é Luís Costa. Desde já agradecer o convite que me foi endereçado pela Associação Raros para fazer parte deste simpósio, embora não nas condições que mais gosto, que é de estar junto das pessoas. Eu tenho 63, vou fazer 63 anos, 32 dos quais estive ao serviço da Guarda Nacional Republicana, equivalente aí à Polícia Militar, onde desenvolvi durante 10 anos projetos na área do policiamento comunitário. Trabalhei com idosos, com pessoas com deficiência, junto das escolas, e foi nesta área que me identifico. Depois, mais tarde, fui responsável pelo programa de apoio aos idosos e pessoas com deficiência física e ou mental. Entrei neste mundo e abracei isto como uma missão, e hoje já não estou ao serviço efetivo, mas continuo a desempenhar na mesma, ou a lutar pelos direitos deste tipo de pessoas com deficiência. E então, a questão das acessibilidades para mim é fundamental. É fundamental, hoje que se fala tanto em acessibilidade e inclusão, e quem está dentro desta área percebe que ainda há um longo caminho a percorrer. Ou seja, já muito foi feito, mas ainda há um longo caminho a percorrer. As leis existem, só que não são cumpridas. Quer na construção de novos parques, novos espaços, quer na requalificação dos mesmos. O que é isto da acessibilidade, da inclusão? É o conceito lácteo de toda a gente, ninguém pode ficar para trás. Toda a gente tem o direito a aceder à rede de transportes, toda a gente tem direito a aceder, a entrar no edificado, nos creches, nos jardins de infância, nos parques infantis, enfim, toda a gente, ninguém pode ficar para trás. No fundo, era o encontro que aquilo hoje é designado por design universal. De uma forma simples, temos que pensar nas coisas, quando pensamos em construir algo novo, temos que pensar se serve toda a gente. Se serve toda a gente, pode utilizar aquele espaço. Dando um exemplo, por exemplo, que eu tenho lutado aqui bastante, os parques infantis. Os parques infantis sem equipamentos, sem estarem acessíveis a crianças com deficiência. Todas as crianças têm o direito a brincar. Mesmo que não sejam as crianças com deficiência, têm os pais, os avós, querem ir com o seu filho, com o seu neto ao parque, e a 70 graus não conseguem lá entrar. Se tem uma rampa enorme, não conseguem lá entrar. Já não falo das crianças, as crianças sem deficiência podem entrar, mas o pai ou a mãe que anda numa cadeira de rodas. E aqui, quando falamos em deficiência, normalmente costumo abordar 4 grupos, existem outros, mas estamos a falar de pessoas com mobilidade condicionada ou reduzida. A condicionada pode ser temporária, basta fazer uma pequena cirurgia, já tens que andar de canadianas, de moletas ou de uma cadeira de rodas, embora por um curto espaço de tempo. Estamos a falar de pessoas com deficiência visual, que é uma área que eu estou a trabalhar atualmente, com pessoas com deficiência auditiva e pessoas com deficiência intelectual ou neurodivergentes, onde entram os autismos, os trissomia 21 e por aí fora. Pronto, falando só nestes 4, 5 grupos, temos aqui um leque de respostas diferenciadas e que existem equipamentos e materiais para esse efeito que são completamente ignorados, continuam a ser ignorados. E então este tipo de pessoas que deveria e ter os mesmos direitos, porque todos somos pessoas, a aceder a determinados tipos, a um museu, sei lá, a uma praia. A praia é uma área que eu trabalho bastante com surf adaptado. Eu trabalho também muito as questões ambientais e fico frustrado quando quero, por exemplo, ir a uma praia e não se consegue, não tem degraus de acesso à praia, os estacionamentos não estão como deve ser para as pessoas com cadeira de rodas. Enfim, há um sem número de situações que são lei e que continuam a ser ignoradas. Primeiro, não há fiscalização. Claramente não há fiscalização. Não há, portanto, uma vontade, diria, em fazer cumprir. E depois temos um problema mais grave. As pessoas com deficiência nem sequer sabem os direitos que têm. Porque os direitos existem e não sabem como exigi-los. Mas é uma geração que depende de muitos benefícios, muitos apoios e, por vezes, utilizando um termo correto, não se estão para chatear, depois sabem que se reclamam a seguir, precisam de algo desse departamento e esse departamento, em vez de facilitar a vida, só os vai complicar a vida. E então ignoram por completo. E então há este sentimento de revolta. Em Portugal, cada vez se está a exigir mais e há mais movimentações das manifestações na rua, de pessoas com deficiência que sabem os direitos que têm porque têm outro tipo de formação. Portanto, aquela geração que nós dizemos
que titulamos de A Mandinha pelas Pernas e um TV à frente, esquece. Vem uma nova geração de pessoas idosas e pessoas com deficiência que sabe os direitos que têm e que vai exigir ao Governo e aos que os representam, nomeadamente as autarquias e as juntas de freguesia, que lhes façam, ou seja, quando fazem uma obra, que pensem também em toda a gente. E é isso que a gente pretende. Queria-vos trazer aqui só uns dados curiosos. Portanto, Portugal, para ter uma ideia, somos o segundo país mais envelhecido da Europa. Temos 2,5 milhões de idosos, cerca de 1 milhão de pessoas com deficiência. Só em primeiro lugar está a Itália, como o mais envelhecido. Temos cerca de 190 idosos por 100 jovens, a nível nacional. Somos 10 milhões de pessoas. Portanto, temos aqui um problema gravíssimo em mãos. Temos muitos idosos, muitas pessoas com deficiência, cerca de 1 milhão de pessoas com deficiência. E, portanto, algo tem que ser feito, porque este tipo de pessoas têm o direito a participar em comunidade, em sociedade. Depois há outro conceito aqui novo, que vem nas organizações da União Europeia, que é a New Europe Bauhaus, onde finalmente perceberam que tem que envolver os cidadãos nas decisões que tomam. Ou seja, a minha visão do terreno, é aí que é a minha área é o terreno é a minha área, como eu costumo dizer. Eu tenho um conhecimento, apesar de não ter formação académica nestas áreas, ando há 20 anos a trabalhar com idosos e pessoas com deficiência. Logo acompanho de perto do dia-a-dia, logo sei as dificuldades que eles encontram no seu dia-a-dia. E aí este conhecimento, em conjunto com os engenheiros das câmaras, dos municípios, com o pessoal com doutoramentos, este tipo de partilha é extremamente importante. Não basta colocar um piso guia ou piso podotátil no chão, a maior parte deles sem saberem para que é que aquilo serve, sem estar padronizado. Aqui é um tipo de piso, ali mete-se outro, porque os profissionais que o colocam, a maior parte desconhece para que é que aquilo serve. E depois chega lá a pessoa, quando a pessoa quer utilizar, o utilizador, com a pessoa com deficiência visual, estamos a falar da deficiência visual, deixam os MUPIs de publicidade no mesmo local e design agressivo, e depois pensam que estão a fazer um ótimo trabalho e podiam fazer um melhor trabalho se ouvissem as pessoas que andam no terreno. Essa é uma das realidades que, infelizmente, ocorre muitas das vezes. E é para isso que nós trabalhamos. Portanto, o terreno é a minha área. Tornamos especialista em acupuntura urbana, que é precisamente isso. Eu sei onde é que mora uma pessoa idosa, sei onde é que mora uma pessoa de cadeira de rodas, sei onde é que mora um cego. Acompanho diariamente aulas de orientação e mobilidade. E então tento nesse percurso que a pessoa quer. Eu gostava de aprender o caminho para ir, por exemplo, pagar a água ou a luz. Eu gostava de ir ao jardim. Eu gostava de ir a uma entidade bancária. Então, nesse percurso, com um professor de orientação e mobilidade, eu acompanho-os, faço um vídeo sobre a aula, nesse caso, os ensinamentos que são ministrados a essa pessoa. E durante esse percurso, identifico e registro os obstáculos viáveis de fácil remoção ou de alteração, e tendo em vista depois serem alterados de forma a que esse percurso seja acessível não só a esse tipo de pessoas, como também a quem nos visita. Por exemplo, às vezes a pessoa não consegue sair de casa porque um simples passeio está elevado, ou porque falta uma rampa, ou porque tem um grau demasiado alto, e com pequenas intervenções conseguimos criar aquele percurso acessível, e a partir daquela data, daquelas 3 ou 4 intervenções, com custos por vezes reduzidos, transformamos a vida dessa pessoa, e essa pessoa passa a ir sozinha, em autonomia, que isso é outra coisa muito importante. Hoje, quando falamos numa cadeira de rodas, pensamos sempre alguém atrelado a alguém vai o empurrar, alguém o vai levar à praia. Não é esse o objetivo. O objetivo é ter autonomia. Eu quero ir à praia sozinho e vou estar a chamar o Zé, o Manel, o Luís, para me empurrar. Então, ainda há esta tendência, as rampas demasiado elevadas, e é aí que eu entro. Depois envio esse relatório vídeo com as imagens registadas, com alguns apontamentos, quer meus, quer da própria pessoa, faço chegar às entidades competentes e, por vezes, já têm sido sujeitos a alterações, pequenas alterações, e que fazem toda a diferença na vida destas pessoas. Eu trazia aqui alguns dados que tomei aqui nota. Pronto,
Sobre os números de idosos, já falei há pouco. Portugal tem 2,5 milhões de idosos, cerca de 1 milhão de pessoas com deficiência. Portugal é o quarto país mais envelhecido do mundo, é o segundo da União Europeia. E a seguir a Itália é o primeiro, não é? E então, temos aqui uma sociedade que fecha os olhos ao direito da acessibilidade para as pessoas com deficiência. E não pode acontecer isto. Cada vez estou convicto que vai ser mais complicado não cumprir com a lei, porque o pessoal vai exigir bastante, ou seja, vai fazer cumprir a lei. No fundo tudo está previsto. Outra situação, outra equipa que eu tenho muito orgulho em pertencer é a equipa do turismo acessível. Já eu partilho alguns vídeos aí em que eu participei e participo com uma equipa de especialistas na área do turismo acessível. É a Accessible Portugal, é uma associação sem fins lucrativos dedicada à acessibilidade e à inclusão. Portanto, é uma equipa que dá formação em operadores turísticos, onde faz precisamente ver que isto não é um nicho de mercado, portanto, é um negócio. O turismo é um negócio, o turismo acessível é um negócio. A Europa tem 120 milhões, cerca de 120 milhões de pessoas com deficiência que querem vir de férias e não têm sítios para vir de férias. Eles têm uma aplicação, foi criada uma aplicação onde vocês, por exemplo, do Brasil, querem vir a Portugal, querem vir a Ericeira, por exemplo, que é onde eu tenho a minha sede. E então, que locais é que existem acessíveis? Que hotéis é que estão prontos para receber um cego, um surdo, um mudo? Que tipo de atividades é que existem? E então essa equipa do turismo acessível, a Accessible Portugal, que promove ações de formação, entre outras, né, projetos, lidera projetos de norte a sul do país e dá formação em restaurantes, em hotéis, e quando chega alguém com língua gestual, por exemplo, um surdo, as pessoas ficam a saber a língua gestual portuguesa, também é brasileira, que recebe um cego, como é que lhe serve a comida, parte-lhe a comida, não parte a comida, de que forma é que dispõe os talheres. Se for um autista, se trouxer uma criança autista, se os pais avisarem, aqueles flashes que as luzes acendem automático, será que pode ter aquela intensidade? Ou pode ser o suficiente para o miúdo ter uma convulsão, por exemplo? Não, se for com antecedência, reduz-se a luz. Portanto, há um sem número de situações. É uma equipa que faz um trabalho fantástico e trabalha também da parceria com a Blue Line, outra grande empresa de comunicação acessível e inclusiva. Portanto, essa empresa, a Blue Line, é especialista em várias áreas de comunicação, de sinalização em braille, faz réplicas. Mafra tem um património mundial da humanidade, tem um lindíssimo espaço, um convento enorme. E então, por exemplo, podia ter uma réplica desse convento e a pessoa cega pode tatear, imprime aquilo em 3D, o convento em 3D, e a pessoa, enquanto cega, com audiodescrição, pode tatear o convento e cria uma imagem visual. Apesar de não estar a ver, cria uma imagem visual. Portanto, cria réplicas sobre armas, sei lá, do Napoleão, e a pessoa está a descrever como é que era a arma, e a pessoa está a tatear essa réplica. Está a ver? Está a tatear. Portanto, isto é extremamente importante para as pessoas com deficiência visual. Sei lá, há aqui, este tema daria um simpósio de 2, 3 dias com os especialistas na área. Só queria deixar aqui este apontamento e peço desculpa pela minha voz, mas basicamente é isto. Havemos de estar, com certeza, juntos, em outras condições, que é a minha área preferida, é estar com as pessoas. Portanto, o terreno é a minha área. Eu costumo dizer que enquanto puder, portanto, isto é uma missão que eu abracei e irá-me acompanhar até o último dia da minha vida. Porque a missão a gente sabe sempre quando começa e nunca sabe quando acaba. E então eu dedico-me a estas causas, como as causas da sustentabilidade ambiental, e irei lutar sempre pelos direitos destas pessoas, enquanto puder. E então, costumo sempre dizer que, enquanto puder, irei continuar a plantar árvores, mesmo sabendo que à sombra delas nunca me irei sentar. Alguém se vai sentar. De uma forma simples, quis fazer aqui um pequeno apontamento, tenho a minha voz, não está muito boa, e então não me quis deixar de associar a este evento, partilhando alguns vídeos, uns já bem antigos, outros com uns anos, outros mais recentes, e irei fazer este apontamento da forma que é possível fazer. Eu gostaria de estar
presente numa sala e podemos conversar todos diferente, mas é os meios que temos, felizmente. Agora temos esta forma de estar, já estivemos bem piores nesta área. E agradecer a todos e espero um bom simpósio e que para o ano estejamos todos juntos fisicamente em algum lugar. Devemos estar com certeza. Bom simpósio a todos, durante 2 dias, certeza que têm temas extremamente interessantes para conversar. E eu só queria deixar este apontamento e desejar a todos um bom evento e que seja de muita partilha e muita aprendizagem. Obrigado a todos.